meu nome é Rejane. Meu nome é João. Estamos aqui reunidos em comemoração à Semana Nacional da Família e vamos abordar o 5º encontro com o tema Vocação Servir com Alegria. Para tanto, convidamos o casal amigo, Alisson e Juliana. Obrigado, João. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para falar de um tema tão importante, né? Que é a alegria de servir. Então, para começar, vamos à oração inicial. Juntos vamos aqui para a página 5, onde vamos iniciar aqui na Semana Nacional da Família, né, com o Ano Vocacional 2023, o hino oficial. Vamos lá. Subiremos a montanha, qual Jesus. Passaremos dia e noite em oração. Ouviremos o Senhor a nos chamar a uma nova estação vocacional e um convite para com Ele estar numa igreja toda ela sinodal. Emaús é aqui, onde há coração. Emaús é aqui, onde os pés se moverão. Emaús é aqui, com graça e oração. Desceremos da montanha com Jesus, trilharemos o caminho de Emaús, à procura de irmãos crucificados, a uma nova estação vocacional, aquecer os corações desconsolados, numa igreja toda ela sinodal. Emaús é aqui, onde há coração. Emaús é aqui, onde os pés se moverão. Emaús é aqui, com graça e oração. Abriremos nossos olhos em Jesus, quando Ele nos falar ao coração. Mesa pronta, pão partido e partilhado, por uma nova estação vocacional. Ele está e ficará ao nosso lado, numa igreja toda ela sinodal. Emaús é aqui, onde arde o coração. Emaús é aqui, onde os pés se moverão. Emaús é aqui, com graça e oração. E seremos missionários, qual Jesus, indo em busca desta nova geração, com Maria, pelos campos e cidades, por uma nova estação vocacional, no Espírito formar comunidades, numa igreja toda ela sinodal. Amém. Então, para começar, temos algumas questões aqui para partilhar sobre esse tema, né? Como é a alegria servir, como é a alegria partilhar desses momentos. E para começar, a primeira questão é assim: a sua família já percebeu que recebeu um dom de ser testemunha de Cristo em meio ao mundo? Como vocês sentem isso no meio familiar de vocês? Assim, eu respondo que sim, porque para mim, assim, a maior questão da alegria de estar servindo foi quando nossa filha nasceu, quando Letícia veio ao mundo e nós pudemos estar mais dentro da igreja, que a gente conseguiu fazer parte de grupos e servir. A gente serviu a vários encontros, né? Fomos encontros de casais com Cristo, servimos no SEGME, no EJAC, assim, sempre foi alegria para nós, né? É o que você viu, né? Porque sim, engraçado você falar isso, inclusive, porque e ela deu como exemplo a percepção da vida, né? Que quando Letícia nasceu, o nome da nossa filha é Letícia. Que é alegria. E alegria, que legal, né? O meu bem certo o tema. Foi uma alegria mesmo. Não, de fato, até a criança, quando está envolvida no âmbito da igreja de modo geral, ela alegra mais, até mesmo nas próprias missas, tem uma parte setorial. As crianças, querendo ou não, onde a criança baixa alegria. É a alegria, né? E é um sinônimo muito interessante. Agora, eu vou perguntar outra coisa. Pessoalmente, você já perguntou ao Espírito Santo como deve ser sua conduta diante das situações da vida? Já chegaram a esse ponto de reflexão? A perguntar ao Espírito Santo essas situações. Analisar consigo mesmo a questão vocacional. Fazer uma autoavaliação ou avaliar junto ao Espírito Santo o que o Espírito Santo ajuda. Esse tipo de questão. Assim, eu geralmente
todos os dias eu particularmente, né, falando assim, eu agradeço, oro, né, peço a Deus a sabedoria e o discernimento para poder entrar nesse sentido da vocação, né, porque assim, geralmente existem contratempos, existem várias coisas que às vezes nos levam para outro caminho, né, e aí essa questão dessa conversa que eu tenho diariamente, eu peço muito isso, né, eu peço que Deus me direcione para os melhores caminhos. Assim, é uma pergunta muito pessoal, né? Muito pessoal, porque a própria pergunta começa, pessoalmente, você já se deparou com o Espírito Santo no questionamento da vocação do serviço? Porque assim, é bem legal a pergunta sobre como é que a gente, como cristão, né, como é que a gente consulta o Espírito Santo para tomar as decisões. Né? Então, eu tenho uma parte da oração do Vida do Espírito Santo que eu gosto muito de refletir sobre ela, que ela fala assim, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Né? Então, essa é uma parte da oração que eu sempre faço nas minhas reflexões, até antes de tomar alguma decisão. Né? Se eu estou reto com a minha decisão, se eu estou reto com Cristo, né? Se a decisão, se eu estou querendo fazer está de acordo com os mandamentos, de acordo com os ensinamentos de Jesus, se está na base, né, do alicerce do cristianismo. E o que isso traz na questão do serviço junto à comunidade? O que é que você acha que isso linka? Cara, o serviço, o Espírito Santo como serviço... Assim, como você percebe sua vocação diante da igreja, assim, você percebe, assim, o que lhe desperta a servir... Assim, assim, o dom que a gente percebeu, pelo menos a gente já pratica isso porque somos casados. Então, foi o primeiro dom que a gente recebeu, a graça de servir no matrimônio. Então, a gente já serve um ao outro. Como é que a gente consegue levar isso para a comunidade? Servindo ao próximo dentro da comunidade, participando de pastorais, a gente trabalhou bastante em grupos, né? E servindo também, eu acho que é o nosso, talvez, nosso plano fruto, nosso projeto futuro, que é esticar a corda de Lelê para que ela possa ser a seta mais reta, o máximo possível, consiga chegar mais longe possível. Ou se fosse um arco, você esticar a corda para aquela flechinha seguir na direção correta. Isso, o máximo mais longe possível. É o nosso... Hoje, numa reflexão mais madura, de muito tempo na caminhada, eu consigo colocar que o meu maior projeto de comunidade é manter minha família segura, manter a nossa família dentro do cristianismo e fazer com que a minha filha, que também é um ser da comunidade, haja também para a comunidade. Uma pergunta interessante, Elcio, para a gente linkar assim, com outros fatos. Vocês já são de caminhada, como você falou, já há um tempo. Qual é a igreja que você está atualmente, tem algum serviço, alguma pastoral, que você já está engajado num trabalho? Você participou do ECC? Foi. Você já participou? Me conte mais sobre a questão do ECC. Como você achou que o ECC participou do seu engajamento mais dentro da igreja? O ECC é uma boa história. Não, assim, mas respondendo a sua primeira pergunta, nesse momento a gente não está em nenhuma pastoral ainda. A gente passou por alguns momentos difíceis em casa, mas agora a gente está refletindo e analisando. Já passou por algumas pastorais, porque pastoral é muito... Você tem que se sabe, identificar exatamente. com o serviço. Você tem que sentir prazer, alegria. Isso, para poder servir com alegria. Exatamente. Era exatamente assim o que eu ia falar dessa questão, né? Que nós, quando servimos, sempre era muita alegria, muita. E nós formamos nisso, dessa alegria, muitas amizades, né? Que são para a vida inteira. E assim, sempre existia o cansaço, né? Porque é árduo, são meses antes das preparações, dos encontros que a gente tem. Tem o encontro e posterior ao encontro tem os pós. Então, assim, mas era sempre muita alegria, tá? A gente tinha dia que nem tinha força para acordar, para servir no outro dia. E quando chegava, era renovador, assim.
Então, assim, para mim, o serviço, por isso que eu, pelo menos assim, quero muito retornar a servir ao Senhor, entendeu? Isso. A servir e é isso, a alegria é Mas para isso contagiante. descobrir aquele espaço, aquele serviço que vai A gente trazer trabalhou em algumas, né? A gente trabalhou na Pastoral do Dízimo. Sim, a gente serviu na Pastoral do Dízimo. Foi. Aí eu fiquei um pouco. Dízimo é importante. Mas não deu o feeling, sabe? É interessante vocês falar da trajetória de vocês, que tudo começou com Lelê, né? Ou seja, com A criança. monta a família. Com a gente também foi bem semelhante, porque a partir do momento que a gente descobriu o Márcio, a gente começou também. Nosso Não, primeiro. a gente quer que ele siga dentro da igreja. Como é que a gente vai querer que ele siga da igreja se Exatamente. nós não estamos dentro da igreja? Então Se a gente nós não procurou, participando, Por servindo, exemplo. procurou. engajados. E com a gente se descobriu, a primeira foi na caravana Amor Fraterno, Isso. aqui da Que massa, paróquia. né, Cavalho? Inclusive, Então- nós convidamos vocês, me interrompendo, Aí, para o SCC, pro SCC. não foi para fazer o SCC e não deu certo. Não E depois deu. vocês conseguiram em outra paróquia, Agora, não foi? Foi aqui mesmo que a gente fez. agora, virando a chave, o que essa alegria no serviço traz de bom na sua igreja doméstica? O que é que você acha que essa alegria traz de melhor na sua igreja doméstica? Eu acredito que seja isso. A A gente saber que é bom, né, que é uma alegria, e saber que ali dentro da nossa igreja doméstica, que é a nossa casa, tem a nossa filha, que vai ter a mesma alegria que nós passamos. Né? Tá refletido. Sei que É Lelê o- fez é a o Eucaristia reflexo. agora, não foi? Tem 9 anos. Vocês fizeram a Eucaristia agora, não foi? Papai orgulhoso. É muito Tava bom. linda. É interessante isso, porque a gente também buscou, a partir de Márcio, e a gente já veio refletir nele, porque ele vem aqui com a gente, frequenta a igreja, então ele às vezes ele cobra, vocês não vão hoje para a igreja não, para a casa do Papai do Céu, Papai do não. Céu. Eu quero ir lá naquela que tem a missa das crianças, É, pequeninos, sim, ele sim, cobra. Legal. Então, e ele faz todas as orações, antes de criança bem dormir, conhecida, bem né? direitinho. Assim, maravilhoso. Assim, onde chega, não tem como. Não tem como ninguém. E a gente, os movimentos pastorais, assim, bem como as pastorais, mas os movimentos, a gente teve mais tempo, teve mais oportunidades, talvez é melhor dizendo, de servir mais. Porque é uma coisa que agrada muito, é fácil pra gente, em alguns serviços, claro, né? Os encontros são mais fáceis de servir. Os encontros são mais fáceis porque eu sou uma bomba de adrenalina. Uma vez no ano. É. Realmente seguir na pastoral um pouco Isso. mais, exige um pouco mais de você. Exige Você um precisa pouco dedicar mais uma tempo. cuidado. Isso. E não que isso seja ruim, porque assim, fica fora do meu perfil como serviço, né? Tipo, eu gostava muito da parte da música, eu comecei minha caminhada lá em Inclusive, Neópolis. a pastoral da música aqui está precisando de gente. Viu? A gente não conseguiu ninguém para tocar no nosso café da manhã, porque Aí tem que aprender, tem que voltar, talvez, vou pensar nisso. Não quiseram me a dar. bebê não faça o convite. Não quiseram me dar uma ponderosa. Imagino por quê. Aí eu vi uma caminhada desde muito novo, com grupos de jovens e em Neópolis. E aí o meu sonho, você dizia assim, eu quero fazer o ECC. E eu vou casar para fazer o ECC. Aí eu Aí consegui me conheceu, que também era doida para fazer o SCC, mas só podia Eu já se tinha fosse feito casar. tinha feito todos os encontros, faltava o ECC na minha caminhada. Então eu não ia virar padre, então João aceitei o dom do vinha dessa matrimônio. cultura do SEGNE já. Eu não, eu já me descobri aqui. Então, Meu essa primeiro serviço realmente foi a E caravana. aí isso vai acumulando, né? Tipo, vem acumulando experiência, vem acumulando alegria, você sabe que é bom, você sabe que satisfaz, isso faz bem para o seu espírito, você transborda e você traz isso para a sua família. Toda vez que você serve com alegria, você chega renovado e você transborda. Então, se você está cheio de bênçãos, está cheio de amor, você transborda amor. E vice-versa. Quando você falou da igreja de casa, eu acho que a igreja doméstica, ela é uma cultura, né? A gente precisa talvez cultivar mais isso, não é comum.
A igreja doméstica, a gente às vezes Se perde, né? se perde muito, você chega uma coisa faz a comunidade junto com o pessoal, aí na própria igreja doméstica, a vocação precisa perdurar. Isso, exatamente. Porque na igreja doméstica é onde ela vai se fixar. A sementinha vai ser regada, foi plantada na nossa comunidade e que chega na nossa igreja doméstica e vai germinar e a gente precisa proliferar. Porque a gente prolifera nossos filhos. Certo? Eu acho que o dom precisa estar, a alegria precisa estar mútua. Exatamente, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a gente tem que ter um esforço mais da igreja doméstica, a gente trazer isso mais, arregar mais, sabe? Aceitar mais, porque é como você falou, às vezes você vai prestar um serviço na comunidade e você volta para casa e parece que você muda uma chave e você é outra pessoa dentro de casa. Não faz você é uma sentido pessoa nenhum. diferente, você chega na comunidade, Sorrindo, chega em casa e fecha a cara, né? É, Tem que transbordar isso para dentro de casa para que a igreja ela possa, doméstica, ela possa estar tão viva quanto a igreja Na da... verdade, é aquela brasinha que precisa estar constantemente sendo alimentada, né? Porque E se a gente não faz isso com se a gente alegria? deixar apagar... Se a gente não faz isso com alegria? faz por obrigação, que não é uma E aí, obrigação. É uma responsabilidade. Pronto. E aí entra a questão da igreja doméstica, porque temos que ter a sensibilidade de perceber se os nossos filhos estão ali pela vocação, se eles estão descobrindo a vocação Sim, deles ali, sim. onde eles querem servir, o que eles querem fazer, e não que eles estão fazendo aquilo simplesmente só para agradar o pai, agradar Ou a por mãe, imposição, ou né? por imposição, porque se não fizer vai ficar de castigo, vai perder algum direito. Isso deve ter acontecido muito no passado. Não, aconteceu, né? Tem vários motivos pelo qual você se aproxima, né? E assim não perder a alegria de servir, né? exatamente. Porque que alegria vai haver naquela coisa imposta obrigatoriamente, Isso, verdade. Concordo. sem ser algo Amém? livre. Amém, né? Vamos então para a oração final? Vamos sim. Voltando lá à página 5. Tá marcada. Aqui. Vamos todos? Vamos todos. Oração final, Semana Nacional da Família, oração do ano vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar, com generosidade e vigor, a serviço do Reino, em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Então, Obrigado pelo convite. Obrigada. E obrigado por terem As aceitado. portas estão abertas, viu? Liga sempre. Amém. Chama. Pense, viu, pastora? Muito obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Esperamos ter passado um pouquinho aí para vocês da importância desse tema, vocação servir com alegria.